Hello guys, how are you? Nesse vídeo a gente vai revisar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os subject pronouns, que são os pronomes pessoais da língua inglesa. Como a gente já sabe, os pronomes são palavras que nós utilizamos para substituir os nomes de pessoas, de objetos e de animais, ou seja, substantivos. E no caso dos pronomes pessoais, ou subject pronouns, a gente os utiliza para poder substituir aqueles nomes que estejam na posição de sujeito da frase, ou seja, que estejam praticando a ação descrita naquela frase que a gente está analisando, ok? O que a gente precisa observar com muita cautela com relação aos pronomes pessoais é que muitas vezes nós nos referimos a eles como pessoas do sujeito, tá bom? Então, todas as vezes que vocês ouvirem alguém falando qual é a pessoa do sujeito dessa frase, a pessoa está querendo saber com quem que aquela frase toda está concordando. Com eu, com tu, que no português é tu e não você. Com ele, com ela, com nós, com vós, ou vocês, como está traduzido aí do inglês, com eles ou com elas. Por que isso é tão importante? Porque a gente movimenta, a gente organiza a frase todinha para poder combinar com a pessoa sobre a qual a gente está falando. Que no português são esses pronomes pessoais da direita e no inglês são os subject pronouns que estão na lista à esquerda, ok? Então, se eu quiser construir uma frase falando sobre mim, eu posso utilizar o nome ou então o pronome que substitui eu, que é a mesma coisa que I em inglês. Você é you. E se vocês observarem lá embaixo, vocês também é you, ok? Se eu quiser fazer uma frase sobre uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que seja masculino, um menino, um homem, eu posso utilizar o pronome ele ou he. Agora, se for uma menina ou uma mulher, o pronome adequado é ela no português ou she no inglês. Nós temos também um pronome muito interessante na língua inglesa, que é o it, que é a mesma coisa que ele ou ela no português. A diferença é que o it é utilizado apenas quando a gente quer falar sobre coisas ou animais, então ele só serve para substituir os nomes de coisas ou animais. We é a mesma coisa que nós e they é a mesma coisa que eles ou elas. Quando a gente utiliza o they, não importa sobre quem a gente está falando, se são pessoas, coisas ou animais, ok? Então, quero que vocês observem com muita atenção que quando a gente trata aqui do subject pronouns, nós temos de um lado os que estão em inglês e do outro os que estão no português. E eles estão separados. A gente tem alguns que são pertencentes ao singular e outros que são pertencentes ao plural. Por quê? Ali em cima, a gente tem aqueles que a gente utiliza para falar sobre apenas uma pessoa, apenas um objeto, apenas um animal. E os três últimos são os que nós utilizamos para poder falar sobre mais de uma pessoa, mais de um objeto ou mais de um animal. Então, as pessoas do sujeito podem ser do singular ou do plural, tá? Além disso, vocês precisam observar também que quando a gente vai observar esses pronomes dentro das frases, a gente observa se as frases estão concordando com a primeira pessoa, com a segunda pessoa, com a terceira. O que é isso, teacher? Quer dizer sobre quem a gente está falando nessa frase. E se vocês observarem, a gente só tem 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, que é o I, a segunda pessoa do singular, que é o you, e a terceira pessoa do singular, que é o he, o she ou o it, que é o mesmo que ele ou ela. No plural, a gente também só tem 3 pessoas, olha. A primeira pessoa do plural, que é o we, nós. A segunda pessoa do plural, que é you, vocês. E a terceira pessoa do plural, que é they, eles ou elas. Quando a gente fala nesses termos, segunda pessoa do singular, quer dizer que a frase está concordando toda, está combinando toda com você, com o you. Quando a gente fala que essa frase está escrita em uma terceira pessoa do singular, quer dizer que essa frase está escrita de forma a combinar com he, she ou it, com ele ou ela. Quando a gente fala, por exemplo, que essa frase aqui que eu estou lendo
tá escrita na primeira pessoa do plural, quer dizer que a estrutura dela tá toda escrita combinando com o we, que é nós. Como assim combinando, teacher? Se vocês se lembrarem do básico, que é o verbo to be, por exemplo, a gente tem 3 formas de escrever o ser ou estar dentro de frases, que são is, am ou are. E o is e o am e o are, eles têm as suas características para serem utilizados. O am, por exemplo, eu só uso na primeira pessoa do singular, que é I. Então, se eu estiver olhando para uma frase que tem o am, quer dizer que essa frase está escrita na primeira pessoa do singular. Ela está combinando com o I. O is, a gente só utiliza quando? Quando a frase está escrita na terceira pessoa do singular. Ou seja, quando eu estiver falando sobre ele ou ela. Quando eu estiver falando sobre he, she ou it. Então, se eu estiver analisando uma frase que está escrito com is, quer dizer que essa frase está escrita combinando com a terceira pessoa do singular. E o are? O are pode ser utilizado com you, com we e com they. E a gente vai ter que observar cada frase para poder analisar se a frase está escrita na primeira pessoa do plural, ou seja, está falando sobre nós. Se a frase está escrita na segunda pessoa do singular ou do plural, ou seja, está combinando com você ou vocês. Ou se a frase está escrita na terceira pessoa do plural, ou seja, está combinando com eles ou elas, que é they, ok? Então, todas as vezes que se ouvir essa expressão, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, está se referindo a esses pronomes pessoais, tanto do português quanto da língua inglesa, tá?